Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, nós estamos na Parashá Balak, a 41ª porção semanal que nós estamos juntos, nesse ano de 5.785, do ano comum de 2025. Essa Parashá vai de número 22:2 a 25:9, a Haftará, que é a porção dos profetas, é Miqueias 5:6 a 6:8, e a porção do Berit Hadashá, Lucas 22, de 1 a 71. E hoje eu quero falar de um assunto que eu já falei anteriormente, mas que percebo ser um grande desafio para a igreja contemporânea, não é? E o interessante é que entre os discípulos de Yeshua houve uma divergência, uma discussão sobre este assunto, que em minha visão é de profunda relevância, é de profunda importância, não é verdade? Veja essa discussão lá em Lucas 22, versículo 24, que diz assim: levantou-se também entre eles contenda é briga, né? Discussão, sobre qual deles parecia ser o maior. E nessa discussão existe um grande problema, que é expresso dentro desse conflito dos discípulos. Na verdade, eles buscavam status, visibilidade e domínio sobre os outros. Uma coisa que nós temos na sociedade como normal. A busca de status, a busca de visibilidade e de domínio sobre o outro, não é verdade? A gente vê isso nas empresas, a gente vê isso nas escolas, a gente vê isso em várias atividades, humana que nós temos na nossa vida, né? Mas, por incrível que pareça, domínio de pessoas sobre pessoas é condenado por Yeshua. Veja lá em Apocalipse 2, 15 e 16. Assim tens também alguns que de igual modo seguem a doutrina dos nicolaítas. Geralmente as pessoas não prestam atenção nisso, as pessoas não procuram entender o que é isso. Esse termo nicolaítas vem do grego Nicolaus, que traduzido pode ser conquistador de povo, né? Nical é conquistar e Laos é povo. Não tinha um país que chamava Laos? É povos, não é? Então, essa palavra significa aquele que conquista o povo. E você nota que Yeshua condena essa prática. Ele chama de doutrina, de dominar pessoas, pessoas dominando pessoa. Inclusive, o apóstolo Paulo adverte a igreja sobre isso. Veja em 1 Coríntios 7, versículo 23. Por preço fostes comprado, não vos façais escravos de homens. Olha aí, ó. Veja também em Gálatas 5:1, para a liberdade Mashiach nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos dobrei novamente a um jugo de escravidão. E Yeshua continua nos ensinando como devemos ser entre nós, seus discípulos. Veja, em Lucas 22, 25. Ao que Yeshua lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que sobre eles exercem autoridade são chamados de benfeitores. Não é assim? Um grupo apoia um político, um outro grupo apoia um outro político, e para esses grupos, esse político é benfeitor para eles. Não é verdade? Mas, na verdade, esses políticos exercem domínio sobre as pessoas. E Yeshua aponta que no mundo os governantes costumam exercer poder de forma autoritária
e são vistos como benfeitores. Tem gente até que acha que a ditadura é muito boa, foi muito boa, tem essas coisas. Ou seja, pessoas que supostamente fazem o bem, mas muitas vezes usam essa posição para manter controle sobre o povo. Ele está criticando esse modelo e propondo algo radicalmente diferente para nós, seus discípulos. Yeshua condena esse tipo de governo mundial, seja ele democracia, seja ele ditadura, seja ele de direita, seja ele de esquerda, nenhum desses domínios vem de Deus, é do homem sobre o homem. E Deus condena isso. E Deus diz mais, que entre nós, seus discípulos, discípulos de seu filho, não seria assim. Que é uma Yeshua propõe um modelo completamente diferente desse modelo que nós conhecemos. Veja em Lucas 22, 26. Mas vós não serei assim, antes o maior entre vós seja como o mais novo, e quem governa como quem serve. É oposto ao que nós estamos acostumados. Inclusive, a igreja, ao invés de prestar atenção nisso, ela tem importado o modelo de governo do mundo, igualzinho. E Deus não se agrada disso. E o Senhor condena isso. Inclusive, criar até hierarquia, não é verdade? Você vê a hierarquia dentro da igreja evangélica, dentro da igreja católica. E Deus condena isso, porque isso foi importado do mundo para dentro da igreja. E você nota que até as igrejas pequenas têm uma tendência de gerar esse tipo de governo sobre as pessoas. Então, para entendermos melhor, vamos ler o que Yeshua disse através do apóstolo Mateus. Veja lá em Mateus 20, de 26 a 28. Não será assim entre vós, entre nós não pode ser assim. E interessante que é assim na igreja. Existe hierarquia, você entra tem várias, mas você entra na congregação, você entra como um membro, se você vai ficando tempo, você vira fala aí, gente, um obreiro, depois você, de um tempo, vira um diácono, você vai subindo de hierarquia. Presbítero, pastor, evangelista, apóstolo, como se fosse cargo hierárquico. E isso é importado do mundo pagão. Isso não era para estar entre nós, mas está. E Yeshua diz: não será assim entre vós. Meu Deus, será que as pessoas não estão lendo o que está escrito, ou não estão entendendo, ou não estão dando importância àquilo que Yeshua falou? Se eles dizem são seguidores de Yeshua, tem que seguir isso aqui. Aí, ó. Não será assim entre vós. Antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que vos sirva. Olha aí. É diferente. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será vosso servo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e por dar a sua vida em resgate de muito. Então, o exemplo é Yeshua. Ele não veio para que nós servimos a Ele, mas Ele veio para nos servir. E dessa maneira, Ele quer que nós vivamos entre nós. Que o maior sirva o menor, caindo um pouco aquela ideia de liderança que se tem dentro das igrejas. Tem curso de liderança, a pessoa fica liderando, todo mundo obedecendo aquela pessoa, mas a pessoa ali tem que servir, amém? E não ter o modelo de governo do mundo, como está na igreja. É tão impressionante isso, que eu já vi congregações que importaram tanto o modelo do mundo, que até para que se tenha um pastor em uma congregação,
eles elegem por voto. Olha que coisa absurda. Isso é um absurdo. Isso não vem de Deus. Isso não é o modelo que Yeshua nos ensinou. Entre nós não pode ser dessa maneira. E Pedro fala muito claramente sobre esse assunto lá em 1 Pedro 5, de 1 a 3. Aos presbíteros. Quem é presbítero? Isso é uma confusão dentro da igreja. Pastor é presbítero, mestre é presbítero, profeta é presbítero, apóstolo é presbítero, todos são presbíteros. Amém? Há uma confusão disso na igreja, né? Aos presbíteros, pois, que há entre vós, rogo eu que sou presbítero com eles, e testemunha dos sofrimentos de Machia, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Yud-Heva-Virê, amém? É o nome do Pai, que está entre vós, não por força, mas espontaneamente, segundo a vontade de Yud-Heva-Virê, nem por torpe ganância, ou seja, não por dinheiro, não porque eu vou ser pastor, ou eu vou ser mestre, ou vou ser profeta para ganhar dinheiro, né, meu irmão? Mas de boa vontade, nem como dominadores. Existem pessoas que antes de fazer qualquer coisa vai falar com o pastor. Como conselho, como servo, tudo bem. Mas para tomar decisão só porque o pastor falou sim ou não, isso está errado. Deu para entender, gente? Pedir conselho é uma coisa, o pastor servir é uma coisa, o pastor dominar a vida da pessoa é outra. Tem que ter cuidado com isso. Mesmo porque, gente, até a figura do pastor na nossa igreja ocidental tomou uma posição de evidência muito grande que nunca existiu. Amém, meu irmão? Pastor, presbítero, mestre, apóstolo, todos eles é do presbitério, todos eles são iguais. Não tem hierarquia entre eles. Eu não sou primeiro presbítero para depois ser pastor, ou depois alcançar o cargo de evangelismo. Não existe isso na Bíblia. Isso é coisa importada do mundo para dentro da igreja e pegou as coisas bíblicas e introduziu e adaptou. Fez um sincretismo muito ruim, porque isso gera uma série de problemas dentro da igreja. Você quer ver uma coisa? Há um tempo atrás tinha muitos pastores. Como a igreja foi enchendo, aí os pastores mais antigos passaram a ser o quê? Apóstolos, porque entrou muita gente, muito tinha que ser pastor. Aí depois a coisa foi aumentando de apóstolo, foi o quê? Tem aí bispo e já tem até rei, só para você ter ideia. Então, gente, tem que ter muito cuidado com isso, não é de Deus. Amém? Não quer dizer que você seja um evangelista que você vai ser pastor, ou se você é pastor que você vai ser evangelista. Não existe isso. Você pode até ter a unção de evangelista e a unção de pastor. Pode até ter. Deus pode até te dar. Mas todas as duas unções, elas, para serem autênticas, elas se fazem em serviço e não em domínio de vida dos homens. Amém? Mas de boa vontade, nem como dominadores sobre os que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. Por isso que Paulo fala assim: sejais meus imitadores, como sou de Cristo. Porque eu tenho que servir de exemplo. Quem é pastor, mestre, profeta e etc., tem que servir de exemplo para o rebanho. O rebanho tem que olhar para quem é pastor, mestre, amém? Profeta. O rebanho tem que olhar e ver o comportamento santo dessas pessoas. Essas pessoas têm que estar aqui para servir aos outros. E isto que temos visto de pastores que dominam o rebanho com força ou por torpe ganância e usam dons
autênticos dados por Yud Vavirê para prender a si o rebanho, já tem uma profecia contra eles. Lá em Ezequiel 34, 2-4. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor, Yud Revavirê. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo. Está cheio de pastor apacentando a si mesmo. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comei a gordura e vos vesti da lã, e matai o cevado, mas não apacentai as ovelhas. Ó, o que Deus está dizendo? Que é justo que aquele que trabalha para o Senhor, sendo um ministro dentro da congregação do Senhor, tem direito de pegar a lã, de tomar o leite, mas ele tem que fazer o quê? Apacentar as ovelhas. A fraca não fortaleceste, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. É ou não é? Isso acontece? Pois é, isso não é de Deus. E esses pastores, diz o Senhor, lá em Ezequiel 34, de 9-10. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: eis que eu estou contra os pastores, e das suas mãos requererei as minhas ovelhas, e farei que eles deixem de apacentar as ovelhas, e não se apacentarão mais a si mesmo. Ou seja, não vão enriquecer mais com as ovelhas. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e lhes não servirão mais de pasto. Ó, então já há uma chamada de atenção de Deus a respeito desses pastores. Esses que não apacentam a ovelha, esses que se apacentam a si mesmo. Apacentar a si mesmo é enriquecer com as ovelhas, é ter tudo de bom e do melhor, mas não apacentar a ovelha como Deus quer. Cuidar dela, falar da palavra, buscar a fraca, a enferma, ir atrás da ovelha que está desgarrada, que está perdida. Amém? Isso é função de pastoreio. E Yeshua continua a nos ensinar lá em Lucas 22, 27. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Eu, porém, estou entre vós como quem serve. Se Yeshua, que é filho de Deus, nos serviu, quem somos nós para não servir? E, gente, como isso é difícil de entrar no coração das pessoas. As pessoas vêm com um conceito de liderança do mundo que já está dentro da igreja, aonde tem um líder que determina todas as coisas e sem ele nada funciona. E elas saem dessas congregações com este conceito. E quando chega aqui, querem encontrar esse conceito e não vão encontrar. Porque aqui a gente quer ser assim. O maior tem que servir o menor. Se você tem unção de pastor, essa unção ela vai se manifestar em serviço. Se você é profeta, essa unção de profeta tem que se manifestar em serviço. Se você é mestre, essa unção tem que se manifestar em serviço. Deu para entender? Não é com o conceito do mundo em que eu sou um pastor, sou um mestre, eu sou um profeta, eu sou um líder. Não, eu sou um servo. Toda unção de Deus tem que se manifestar em serviço. O próprio filho falou. O próprio filho serviu. Então, como seria diferente entre nós? Eu, porém, estou como quem serve. Por que Yeshua não foi servido?
Por que as pessoas não serviram Yeshua? Porque ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Então você pode ter certeza, todo mundo que recebe a unção de Deus, seja para qual função ele queira, essa unção tem que ser o quê? Transformada em serviço. Ela tem que ser vista no serviço, senão não, Deus vai cobrar. Essa frase de Yeshua é uma verdadeira virada na lógica humana sobre liderança e grandeza. É o contrário, gente. É o contrário daquilo que está no mundo. Já falamos disso. Yeshua, então, ensina que no reino de Yud Revaverê, grandeza é medida pelo serviço. É quem serve. Quando Deus olha, grande para ele é quem está servindo, não é quem está liderando lá na frente, é quem serve. E às vezes o maior é aquele que ninguém está prestando atenção, porque a igreja está carnal, ela trouxe coisa, ela importou coisa do mundo, então ela já não consegue ver ou dar importância àquele que serve. Às vezes, aquele que está lá quietinho no canto, orando por todo mundo, servindo em oração, esse Deus está dizendo, esse é grande. E nós estamos dizendo, esse não faz nada, esse é pequeno. Não fez nem o curso de liderança, nem o curso de pastor, nem o curso disso, nem o curso daquilo, mas ele está lá em oração, ó, jejum e oração, jejum e oração. Senhor, tem misericórdia dessas pessoas, tem misericórdia de fulano, e está ali, esse está servindo. E você não vê, e você não dá valor. Então, ser grande no reino de Deus é medido pelo serviço e não pela posição. Quando Yeshua diz, eu, porém, estou entre vós como quem serve, ele se coloca como exemplo. O próprio filho de Yud Revav escolhe servir. Vamos entender um pouco mais sobre isso. Yeshua, antes de nascer, só para você ter ideia, antes dele nascer de mulher, como filho do homem na terra, ele já vivia junto com Yud Revav no céu e era o resplendor da glória do Deus invisível. E tinha a expressa imagem dele. Veja em Hebreus 1:3, sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra de seu poder, havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou à direita da majestade nas alturas. E Yeshua é o quê? O resplendor da glória do Criador. E ele existe antes da fundação do mundo. E veja, e é exatamente esta glória que ele pede de volta ao Pai. Olha, veja lá em João 17:5. Agora, pois, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Está vendo aí? Ele está pedindo. Ele era glorioso antes de nascer aqui na terra como homem. E é exatamente esta glória que ele pede ao Pai lá nessa oração intercessória. Por isso está escrito que ele esvaziou de toda a sua glória. Quer ver? Que ele tinha com o Pai antes de existir o mundo, em Filipenses 2:7. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Então ele já vem para servir. Ele deixou toda a glória dele, toda a honra dele, toda a majestade dele, esvaziou-se, nasceu de mulher, debaixo da lei, em forma de homem, em forma de servo. E isso nós temos dificuldade de entender, porque nós estabelecemos congregações, igrejas, com estrutura de governo humano, mundano. Tem o presidente, o vice-presidente, é a mesma coisa do mundo. Mas era assim lá quando nasceu a igreja? Hein? Pois é. Então, de onde saiu esse modelo em que nós insistimos em viver? Nós importamos do mundo, meu irmão. Nós importamos. Existem pessoas
que nem cumprem aquilo que tem que cumprir dentro da congregação, porque não tem ninguém que mande fazer. Meu irmão, isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Olha só, o Senhor me converteu, não foi dentro da igreja, não. Veio, me batizou com o Espírito Santo, me mandou fazer, eu fui fazer. Ninguém me mandou fazer. A gente tem que sair e servir naquilo que Deus nos chamou. Não porque alguém mandou a gente fazer, mas porque o Senhor nos ungiu para fazer. E não precisa de ninguém ficar mandando. Nós é que temos que fazer. Amém? Então, se eu tenho unção, seja lá de pastor, seja de mestre, seja de profeta, eu tenho que ir servir naquilo que Deus me ungiu. E toda unção de Deus, ela é transformada em serviço. E as pessoas ainda não entenderam isso. Amém? Espero que essa congregação entenda isso. Tem entendimento de que quando Deus levanta alguém, não importa no que ele está levantando, sempre é transformado em serviço aos outros. E nunca exaltação a si mesmo. Eu sou tal, sou eu que mando, sou eu que falo, sou eu que decido. Isso não veio de Deus, meu irmão. Amém? O cabeça da igreja é um, Yeshua. E o cabeça de Yeshua, o Pai. Então, ele, Yeshua, é o nosso cabeça. Nós temos que obedecer a ele. E é isso que ele está dizendo para nós. Que nós não devemos dominar uns sobre os outros. Nós devemos servir uns aos outros. E se servirmos uns aos outros, vai ter briga? Não. Porque eu vou servir, você vai servir também. Agora, se eu quiser liderar, o outro quer também, vai acontecer o quê? Briga, divisão, o que tem disputa, o que tá acontecendo dentro das igrejas. Amém? Brigam por tudo. Então, meu irmão, tente entender isso, tente observar isso, porque isso é extremamente importante dentro da congregação. O entendimento nosso do que é uma unção de Deus, além daquele gozo, além daquela maravilha que nós sentimos pelo Espírito de Deus, é um verdadeiro gozo. Além disso, o que acontece? Eu passo a servir. Seja como profeta, seja como pastor, seja como mestre, não é? Seja até como governo das coisas, organização das coisas. Ali, eu acho que em Coríntios fala sobre isso, né? Unção para governo das coisas, não é? Tem vários. Ou até aquele que recebe dom de maravilha. Você vai ver, quem recebe dom de cura, não cura a si mesmo, mas cura os outros. Porque Paulo tinha unção de cura, mas o Senhor não curou ele, nem ele falou, eu te curo, Paulo. Falou? Então, por que Paulo não autocurou? Hã? Pois é, o serviço é para o outro, não é para si mesmo. E tanto é que ele fala assim: orei 3 vezes ao Senhor para que me curasse. E ele disse: a minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, na realidade, o Paulo, até a sombra dele curava, mas ele não se autocurou. Eu me autocuro. Não é, a unção é para serviço. A unção é para o outro, não é para mim mesmo. Imagina, você tem unção de mestre. Deus te ensina a ensinar a verdade dele. Aí você ensina, fica no espelho ensinando para você? Adianta? Claro que não adianta. Pastor de si mesmo. Existe isso? Agora, as pessoas importaram um modelo de governo mundano para dentro da igreja. Agora, interessante, importou o modelo de governo e fica falando assim, não julga para não ser julgado, não fala? Pega aquele texto pequenininho, mas a palavra manda ter um tribunal para que nós possamos julgar entre nós. Está em Coríntios. Yeshua fala sobre isso. Então, copia uma coisa e a outra que tem que ter não tem. Aí fica como a igreja? Perdida como está.
não é? Fica muito confusa, muita briga. A igreja começa a crescer da briga e cada um vai para um canto, não é verdade? Então, isso é fruto dessa falta de compreensão dessas coisas. E depois disso, Yeshua diz uma coisa interessante em Lucas 22, de 28 a 29. Olha o que ele fala. Mas vós sois os que tende permanecido comigo nas minhas provações. E assim como meu Pai me conferiu domínio, eu vou-lo confiro a vós. Eita. Ele está dizendo para a gente que eu não posso dominar os outros, né? Mas ele está dizendo que me confere domínio, assim como o Pai o conferiu. Parece contraditório, mas não é. Por isso está escrito lá em Lucas 12, 32, não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino, domínio do reino de Deus. Ele tem nos dado. Veja também em 2 Coríntios 1, 7. E a nossa vontade acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições de Machia, claro, assim o serei também na sua consolação. Então, nós receberemos toda a consolação que Yeshua receberá. Veja também em 2 Timóteo 2,12, se perseverarmos com ele, também reinaremos. Ó, domínio é reinar. Nós vamos reinar com Yeshua. E isso é uma coisa que às vezes parece muito distante, né? Às vezes a igreja nem medita muito nisso, nem pensa em reinar. A igreja pensa muito no momentâneo, né? Deus abre porta de emprego para mim, me dá, sei lá, inclina o coração do meu patrão para aumentar meu salário, ou me dá um trabalho melhor, não é? Pede a Deus um carro, pede isso. É muito imediatismo, né, do Ocidente. Mas o Senhor está nos ensinando que nós vamos reinar. E nenhum de nós nunca reinou. E deveria ser um assunto constante, porque reinar é bom. Reinar nos traz domínio. Reinar nos traz coisas que talvez nós nem saibamos. E nós não vemos a igreja falar sobre isso. E isso é uma promessa de Deus a nós. Ele está nos preparando para que um dia venhamos a reinar com Ele. Talvez você pense, como que eu vou reinar com Ele? Lembra daquela parábola das minas? Eu te dou uma mina, não é mina de São Paulo não, né? As minas. É mina de dinheiro. É mina de dinheiro. Eu te dou uma mina, e o outro foi lá e angariou mais 10. O que ele fala? Vem, bom servo e fiel, porque reproduziste 10 minas, te colocarei com autoridade sobre 10 cidades. Ó. A medida do meu serviço é a medida do quê? Da autoridade que terei, que ele falou que me dará. Sobre cidades. Parou para pensar? Você governando cidades? Você já pensou nisso, meu irmão? Você já pensou que essas cidades não verão diretamente Yeshua, mas eles verão a glória de Yeshua por meio de nós que estivemos governando com ele? Já pensou nisso, meu irmão? Ou isso não lhe interessa? Se não lhe interessa, me dê sua mina que eu quero. Claro, me dê sua mina. Ele não falou? Aquele que escondeu a mina e falou: não, eu guardei para te devolver porque você colhe onde não plantou, etc. Tu é muito severo. Ele falou: servo ruim. Se você sabia disso tudo, por que você pelo menos não colocou num banco para ter lucro? Então toma essa mina e entrega para o que teve 10. Ó. Então aqueles que não serviram, aquilo que seria para eles será daquele que verdadeiramente serviu. Então você imagina Paulo. Imagina Paulo. Imagina
Eliseu, Elias, será que nós vamos chegar pertinho deles? Hein, gente? Jeremias, Moisés, meu Deus, quantas cidades Moisés não vai reinar? Talvez a gente seja empregado do empregado do empregado do empregado do servo de Moisés. Talvez. Porque você imagina, entregou a vida ao reino de Deus. Paulo, Pedro, e nós? É a nossa vez de angariar mais minas. Gente, não é ganhar pessoas, é servir no reino de Deus. Quanto mais servimos, melhor é. Se o negarmos, também ele nos negará. E se permanecermos, seremos herdeiros. Veja em Romanos 8, 16, 17. O Espírito mesmo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Yud Reva Virê. E se filhos, também herdeiros. Herdeiros de Yud Reva Virê e co-herdeiros de Yeshua. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. E ele termina nos dizendo que reclinaremos em sua mesa e comeremos e beberemos em seu reino. Tá aí, se você tinha dúvida se come e bebe no corpo glorificado, você come e bebe no corpo glorificado. É claro que as leis são outras, mas você come e bebe. Você vai sentir prazer em comer, prazer em beber e vai ser uma maravilha. Olha o que ele fala em Lucas 22, 30. Para que comais e bebeis a minha mesa no meu reino, e vos senteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Ele está falando com os discípulos. 12 tribos de Israel, 12 discípulos. Por isso tem que ter 12. Cada um discípulo vai julgar uma tribo de Israel. Aí você fala, e eu não vou? Não, vai, meu irmão. Veja Mateus, depois você vai ver. Vamos ver Mateus 19, 28. Ao que lhes disse Yeshua, em verdade vos digo a vós, que me seguistes, que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, sentar-vos-eis em 12 tronos, ó, vai sentar em tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E ele afirma que isso não é só dado aos 12 discípulos, não, mas para todos nós que cremos. Veja em Mateus 8, 11. Também vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente. Nós estamos vindo de onde? Do Ocidente. Está vendo aí? Nós fazemos parte dessa profecia. Tem gente vindo do Oriente, tem gente vindo do Ocidente. Nós estamos vindo do Ocidente. E reclinar-se-ão à mesa com, sabe com quem? Não vamos reclinar a mesa com, como é que chama que você falou? É, Tertuliano e outros pais da igreja aí. Está falando isso não, está falando que nós vamos reclinar a mesa com Abraão, Isaac e Jacó, no reino dos céus. Muitos virão do Oriente, muitos virão do Ocidente. Nós estamos vindo do Ocidente. Vamos chegar lá e ele vai dizer, é o povo do Ocidente aí, pega aí. Amém, meu irmão? Veja 1 Coríntios 6,2. Ou não sabeis vós que os santos, vindo do Oriente ou do Ocidente, hão de julgar o mundo? Ó, os 12 apóstolos vão julgar as 12 tribos de Israel. Nós vamos julgar as outras nações. Vamos julgar os Estados Unidos, vamos julgar o Brasil, Uruguai, Paraguai, África, todos os países da África, União Soviética, países da Ásia, países europeus, nós vamos julgá-los. Agora, você tem a dimensão disso, meu irmão? Você vai julgar todas as nações que existiram desde o princípio até o dia que nós estivermos julgando. Você já imaginou
a dimensão desse negócio? Eu acho que não, né? Mas a igreja precisa pensar nessas coisas. A igreja precisa ler essas coisas. Precisa ter entendimento que nós estamos sendo preparados primeiro para reinar e também julgar. Nós vamos julgar e vamos sentar em tronos para julgar. E teremos a autoridade do próprio Deus para julgar. E de seu filho. E teremos autoridade sobre cidades. Eu acho que você nunca pensou nisso. Mas você precisa começar a pensar nisso. Você tem que ter isso como coisa importante. Às vezes nós temos damos mais importância ao nosso cotidiano. E isso é mais importante do que o nosso cotidiano. Às vezes você não para um minuto para pensar dia de semana a respeito desse assunto. Para, hein? Não para, né? Mas precisa parar para meditar nessas coisas. Veja 1 Coríntios 6,2, já lemos. Ou não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo será julgado por vós, sois porventura indigno de julgar as coisas mínimas? Olha, está mandando a gente julgar. A gente não tem nem tribunal nas igrejas. Quando a gente tem alguma peleja dentro da igreja, leva que tribunal? Do mundo. Olha que coisa absurda. Se nós temos lei, será que entre nós não há ninguém cheio do Espírito e de sabedoria para poder julgar? Tem que ter, gente, nós precisamos amadurecer. Logo somos bem-aventurados, pois fomos chamados a participar das bodas do Cordeiro, ou seja, da mesa de Yeshua, onde também estarão Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Arão, Miriam. Miriam é profeta de Deus, meu irmão, profetiza de Deus. Eliseu, Elias, olha que mesa. E outros que a gente não conhece, né? E outros, obviamente. Veja em Apocalipse 19:9. E disse-me: escreve, guarda. Bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Disse-me ainda: estas são as verdadeiras palavras de Yud-He Vav-He. Shabbat Shalom. Verdadeiras